Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nós vamos agora para a segunda parte, falando sobre o tempo. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, eu vou dar uma recapitulada, recomendo que vocês assistam. Vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem. No primeiro vídeo nós falamos um pouco do tempo em caráter filosófico. Eu falei do autor Gerald James Whittle, e ele traz algumas ideias filosóficas sobre o que é o tempo. Só que no segundo vídeo agora a gente vai adentrar um pouco mais no campo da história. Eu peguei a obra aqui de Ciro Flammarion Cardoso, historiador brasileiro, para a gente adentrar um pouco mais nesse campo do tempo no trabalho historiográfico. E eu usei a obra dele chamada O Tempo das Ciências Naturais e o Tempo da História. O autor, ele começa o texto dele falando, basicamente, fazendo uma citação de Mark Bloch, que foi o primeiro vídeo do canal aqui sobre a explicação do conceito de história. Ele cita o Mark Bloch e a gente repete a frase novamente, que a história é a ciência dos homens no tempo. Então ele ainda acrescenta que o tempo é como se fosse o plasma da história, ou seja, é aquilo que engloba toda a ação humana. Só que no texto ele levanta a seguinte problemática: como lidar com o tempo, como os historiadores vão lidar com o tempo. Ele diz que a maioria dos historiadores utilizam poucas dimensões pertinentes à pesquisa. Então ele faz uma crítica sobre como a historiografia tem tratado o tempo. A concepção absoluta de tempo, ela vai ser apropriada da física, uma criação newtoniana, um conceito newtoniano de tempo, e ele vai ser principalmente utilizado pela dita escola metódica, entre aspas, os positivistas do século XIX, aqueles que serão responsáveis por transformar a história em uma ciência. E por que isso dura até o século XX, essa noção absoluta de tempo na historiografia? É que é publicada a teoria da relatividade por Einstein. E isso vai quebrar todos os paradigmas construídos por Newton. Quando ele traz essa noção de que o tempo e o espaço são a mesma coisa e que existe uma distorção do tempo conforme a massa dos corpos celestes e tudo mais, isso vai quebrar basicamente com o conceito absoluto. Porque o tempo na Terra é um, só que o tempo fora da Terra já não é o mesmo. Uma explicação mais prática sobre o que é a relatividade, o que é a teoria da relatividade, a gente pode encontrar no filme Interestelar, recomendo que vocês assistam, do Christopher Nolan, e recomendo vocês assistirem outros filmes dele, porque esse diretor, ele gosta muito de abordar a questão do tempo. Tanto a forma de narrativa como o que é o tempo. Indico outros filmes dele também, pesquisem aí no Google, é muito interessante sobre o conceito de tempo, que ele é bem trabalhado. A relatividade generalizada constitui uma teoria da gravitação vista como uma propriedade geométrica do espaço-tempo, que se deforma ou se curva na vizinhança de massas consideráveis. O tempo transcorre mais lentamente perto de um objeto de grande massa e se dilata nas velocidades que se aproximam à da luz. O próprio Einstein definiu a teoria da relatividade como estando intimamente ligada à teoria do espaço e do tempo. Para o nosso tema, o interesse principal da relatividade consiste na refutação definitiva da noção metafísica de um tempo absoluto, independente das coisas e dos processos. Alguns historiadores que tiveram contato com Mark Bloch, ou até mesmo Mark Bloch, possa talvez terem tido contato com essa teoria da relatividade. Então eles acabaram por transformar o pensamento da historiografia. Aí o Ciro Flammarion, ele vai citar outros 3 autores, né? Ele vai falar de Kant, Bergson e Marx. São 3 perspectivas de tempo que, além da concepção absoluta do Newton, elas também permeiam na historiografia. E de certa forma elas se relacionam com a ideia absoluta de tempo. A gente começa com Kant. Kant diz que o tempo e o espaço se definem a partir da percepção sensorial. Nesse caso, se a gente for voltar no vídeo anterior, eu falei para vocês do Whittle, que ele fala no livro
o tempo na história, e ele diz muito sobre essa nossa percepção sensorial. Então aí a gente já percebe que as ideias do autor anterior, ele resgata muito o conceito da visão kantiana. Ou seja, aquilo que é objeto dos nossos sentidos e é alvo de nossas representações sensoriais. Já para Bergson, a duração do tempo ela é algo subjetivo. Por ser subjetiva, ela precisa de pontos de referência. Então ele vai estabelecer uma ponte entre Newton e Kant, com as ideias que são muito influentes na filosofia idealista da história. Ou seja, aquela ideia metódica de construir a história. Ele vai estabelecer a ponte da seguinte maneira: a subjetividade está nos nossos sentidos, só que quando ela está relativa a pontos de referência, esses pontos de referência se tornam pontos absolutos. Então Bergson ele vai fazer essa conexão entre o conceito newtoniano e kantiano. Ele faz uma mescla, vamos dizer assim. E por fim, o autor ele vai trazer aqui para nós a ideia de Marx, o materialismo histórico dialético, né, que é um clássico aí, que muitos historiadores fazem uso desse método de abordagem. Mais para frente eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. O marxismo, então, ele vai estabelecer como forma de tempo a transformação da matéria, o movimento da matéria. Então, para o marxismo, o tempo é o movimento da matéria. Ou seja, é a transição do ser e do não ser. Isso vai ter muitas bases na filosofia de Hegel, porque Marx ele resgata muitos conceitos hegelianos, o conceito de ser e não ser. Então, a transformação da matéria, ela se traduz pelo tempo. O marxismo ele vai trazer muito a noção de permanências e descontinuidades. E isso vai fazer com que a ideia de ser e não ser seja um conceito de tempo. Então, quando algum processo, algum evento, ele deixa de ser alguma coisa para se tornar outra, isso caracteriza o tempo para os marxistas. Só um parênteses, isso aqui, no texto de Ciro, ele traz um panorama geral, né, sobre as diferenças entre os historiadores. Então a gente vai traçando vários pontos até chegar numa conclusão, né, num consenso. Vamos tentar chegar num consenso no final desse vídeo. O historiador, ao escrever a história, ele faz participar suas concepções culturais. Então, ou seja, o historiador ele está inserido na história do tempo presente. Então, a sua vivência ela vai influenciar na sua escrita sobre o passado. A partir do momento que a gente fala sobre todos esses teóricos, a gente vê que se eles forem escrever uma historiografia, eles vão se basear nessas ideias preconcebidas na sua cultura. Existem 5 questões básicas que o historiador ele deve levar em consideração na hora de lidar com o tempo. A primeira é a delimitação da sequência. Então, obviamente, nós vamos delimitar uma sequência, né, um início, um meio e um fim. Depois, a ordem dessa sequência, ou seja, a gente pode trabalhar o tempo de forma inversa ou não. A terceira razão é a razão de escolha. Escolher como a gente vai abordar, se é do início para o final ou do final para o início, né? A quarta questão básica é localizar toda essa sequência temporal no espaço. Em que espaço geográfico aquelas transformações estão ocorrendo. E por fim, a gente vai editar o ritmo da narrativa. É um ritmo psicológico de mentalidades, é um ritmo econômico, é um ritmo político. Existem vários modos de tratarmos, né? Porque se a gente for tratar uma narrativa a partir de eleições, por exemplo, se a gente for tratar uma narrativa a partir da questão econômica, terão velocidades diferentes nesse tempo. Ciro Flammarion vai falar sobre 2 correntes principais do tempo na historiografia, que são os realistas e os convencionalistas. Os historiadores realistas, eles dizem que a periodização ela precisa ser um reflexo fiel da realidade daquela sociedade específica que está sendo trabalhada, ou seja, o tempo ele precisa ser exatamente retratado como aquela sociedade entende o tempo. Esses realistas eles vão se aproximar mais à escola metódica de pensamento, as primeiras escolas historiográficas lá do século XIX.
Já os convencionalistas, eles pensam que a história é um movimento constante e que os períodos eles são arbitrários e também didáticos, ou seja, são convenções. Eu particularmente me aproximo mais dessa ideia de arbitrariedade, porque essa noção de dividir, por exemplo, a historiografia em história antiga, medieval, moderna e contemporânea é arbitrário. Assim como nós vivemos hoje um tempo que no futuro terá uma denominação específica e que hoje não tem essa denominação. Então a gente simplesmente chama como atualidade, modernidade, enfim. Ou seja, os antigos, os medievais, eles estavam na modernidade dos tempos deles, entendeu? Atualmente, as concepções de tempo, elas se tornaram múltiplas. Um dos textos clássicos é o texto de Fernand Braudel, em que ele fala sobre a duração do tempo em curta, média e longa duração. Essa multiplicidade dos tempos dentro de uma mesma narrativa, dentro de uma mesma pesquisa, em vários ritmos diferentes. Então, depende muito do movimento e do fato histórico que está sendo abordado. Então, o ritmo daquele tempo e a duração dele vai variar muito. Não quer dizer que o historiador se limita somente a uma perspectiva de tempo atualmente. Antigamente, os historiadores eles delimitavam o tempo através de uma cronologia sequencial, como se fosse uma perspectiva de linha reta, de linha do tempo. Essa foi a concepção de tempo mais usada, como eu disse, a concepção absoluta pelos historiadores do século XIX. Mesmo com essa quebra de paradigma feita pela teoria da relatividade, essa quebra do paradigma do tempo absoluto, o historiador ele vai continuar sendo indiferente às questões das grandes velocidades e dos corpos celestes. Apesar disso, essa teoria ela demonstrou a inexistência de um tempo autodeterminado, um tempo absoluto e um tempo inato na narrativa histórica. E a gente passa a entender a história como uma sucessão de processos, e que esses processos podem estar isolados ou não. E existem camadas temporais que a gente vai lidar com esses diferentes processos. É importante que o historiador ele se atenha a explicar a forma como ele está lidando com o tempo dentro da sua narrativa. Ou até mesmo demonstrar pela própria narrativa como o tempo está sendo trabalhado. Um exemplo claro disso são os historiadores que trabalham com a microhistória. E Carlo Ginzburg, que escreveu o livro Queijo e os Vermes, ele faz um trabalho historiográfico muito interessante sobre a Idade Média. Ele relata questões amplas da sociedade medieval através do particular da história de um personagem. Então, isso já é uma perspectiva de tempo. Ou seja, ele vai trabalhar percepções psicológicas, mentalidades e cultura, só que através da ótica de apenas um personagem, uma gama menor de personagens, em vez de trabalhar com questões mais amplas, questões política internacional, países, governantes, exércitos, que dá mais trabalho, que é mais complexo para o historiador dominar. Bom, por fim, esse aqui é o segundo vídeo, e no terceiro vídeo eu vou trazer para vocês algum entendimento prático de como o historiador vai trabalhar com o tempo na sua narrativa. Então, agradeço muito se vocês assistiram até aqui. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos. Esses vídeos estão dando muito trabalho devido à quantidade de leituras que eu tenho que fazer. Então, requer alguns meses de preparação. A gravação é complicada. Então, eu peço essa colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilham. E assim eu vou continuar entregando todo aquilo que eu tenho estudado, todo aquele conhecimento que eu tenho adquirido. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!